Não, gente, eu já estou bem feliz, porque quando eu cheguei e eu vou fazer igual o Dadá aqui. Alô, beleza, agora vai dar certo. Bom, como eu estava dizendo, eu já estou feliz, porque logo quando eu cheguei aqui, um pouquinho depois, chegou o Garrincha, rapaz. Ô, Rodrigão, cadê o Rodrigão? O cara, meu irmão, quanto tempo que ele não põe uma camisa vermelha aí? Quando eu abracei ele, eu falei, bicho, essa camisa aqui, naftalina. Então, quero dizer para vocês que a gente já está com uma esperança vermelha, né? Com cheiro de naftalina. Mas tá bom, tá bom. Eu acho que o seguinte, gente, eu acho que no momento desse, a gente agora está sentindo que vai começar mesmo o PED, embora o PT esteja desmobilizado, e eu acho que nesse processo eu queria chamar a atenção para todo mundo que está aqui, e todo mundo aqui faz política pra caramba o dia todo, mas eu acho que o cenário que nós estamos vislumbrando para o próximo período é um cenário muito difícil, principalmente aqui no Distrito Federal. E é um cenário que está difícil, seja o PT ganhando, seja o PT perdendo. Bom, primeiro que se a gente perder as eleições, agora em 2014, quem vai pagar esse pato na sociedade aqui do Distrito Federal não vai ser o Agnello, a aliança com o PMDB, o Filipelli, os acordos de governabilidade na Câmara. Quem vai pagar o pato dessa história aqui no Distrito Federal vai ser o PT e a sua militância, que em todas as campanhas põe a cara na rua, enfrenta a direita, enfrenta, o conservadorismo. Então, se a gente perder aqui, a situação vai ser muito ruim. Mas, por outro lado, se a gente ganha, também não está dada que a situação vai ser boa. Sabe por quê? Porque, dadas as condições hoje do que a gente construiu nesse governo, e as dificuldades que nós vamos ter para reeleger o nosso projeto, estão demonstrando que as alianças vão ser muito maiores do que a pretensa centro-direita aqui que o Veridiano comentou, e a situação no próximo governo pode ser mais difícil, aonde o PT tenha menos condições, não só de espaço físico, como de ditar os rumos do próximo governo. E eu estou falando isso porque a disputa do PED hoje tem uma sintonia fundamental com esse processo de disputa na sociedade. Isso significa que, se o cenário vai estar difícil ganhando ou perdendo, a gente precisa ter uma direção que esteja à altura dos desafios do próximo período. E uma direção à altura desses desafios é uma direção que esteja comprometido com uma questão fundamental. O PT precisa mudar. Se a gente não mudar o PT não vai ter mais condições de propagar esperança para a sociedade, da gente lutar pelas desigualdades e pelas injustiças que a gente quer combater no nosso país e nas nossas cidades, E esse é um processo que a gente tem que estar atento. Ou os bons, ou a turma que faz política no dia a dia se junta no PT, ou nós não vamos ter as condições de continuar andando com a cabeça erguida e falando de mudança nas ruas. Então, a disputa desse PED é uma disputa importante. Eu sei que tem muita militância aqui do PT que está envolvida num conjunto de outras atividades, mas eu queria chamar a atenção que agora chegou a hora de a gente fazer uma disputa interna importante, que são as disputas para mudar o PT. O PT precisa mudar a sua estratégia, porque mesmo no governo federal nós estamos vendo os limites dessa estratégia, que é chegar ao poder e fazer basicamente o que muitos sempre fizeram no poder. Nós não estamos empreendendo as mudanças que a sociedade necessita, a tal ponto que nós tivemos a reboque das manifestações e alguns companheiros chegaram a dizer que as manifestações eram uma coisa ruim. Ora, não tem coisa melhor para nós que somos de esquerda e do PT do que gente na rua, do que a juventude fazendo política. Isso é o que a gente sempre desejou, isso é positivo. E a gente teve que aguentar um monte de gente no PT com medo. E aí eu fico pensando assim, a gente na campanha do Lula falou tanto da esperança vencer o medo, e o que eu estou vendo hoje no PT e no governo é o contrário. É um PT medroso, é um governo medroso, que não tem coragem de enfrentar as contradições do país,
de enfrentar, né, a mediocridade da nossa elite econômica, que quer vender todos os processos, né, o desenvolvimento econômico, e isso é fundamental. Ou seja, o PT voltar a ser corajoso. A esperança que a gente fala que é vermelha é uma esperança com coragem, com ousadia. E esse combate ao medo que hoje impera no PT é, né, o que nós estamos nos propondo a fazer. O combate a esse bando de medroso que dirige o PT, a esse bando de medroso que está no governo, que não tem coragem de enfrentar uma boa briga e que prefere qualquer pior negociação, qualquer conchavo, do que comprar uma boa briga na sociedade e chamar a sociedade que está a fim de ir para a briga. Porque a gente está vendo as manifestações o quê? A população quer enfrentar as contradições que a gente tem hoje nas cidades, na mobilidade urbana e nas desigualdades, né? Até porque cada vez mais a sociedade tem percebido o que é a opressão desse sistema via o braço armado, né? Via a PM que bate, que faz as piores coisas. A gente viu aqui no DF aquele milico ali falando barbaridades na Câmara sem ter o menor medo de ser punido de alguma forma. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: olha, nós precisamos assumir uma postura de coragem e combater o medo, né, que está suplantando a esperança do PT e a esperança que a gente sempre propagou na sociedade. Agora, nós também precisamos mudar o modelo de funcionamento do PT. Não dá mais para a gente adotar as mesmas velhas formas de discussão e de decisão. Nós precisamos mudar essa dinâmica. Nós precisamos hoje radicalizar a democracia no PT. Até porque nós estamos ficando refém, né, de absurdos. O que nós estamos assistindo agora nas eleições do PT? A gente tem que ficar combatendo a roubalheira dentro da eleição do PT? A gente sempre combateu isso na sociedade, agora a gente tem que ficar olhando para a lista, olhando que o companheiro pode dar uma volta um no outro, falsificar a assinatura. Mas que absurdo é esse? Um PT que está burocratizado. Não, sem brincadeira. Quem teve aí no processo intenso de inscrição de chapas, o PT está tão burocratizado que o cara precisava fazer um curso de especialização para entender o regimento do PED, né? E essa burocratização não é à toa, não, é controle. É uma forma de se apropriar do PT para que a militância não tenha mais contato com ela. Então, nós precisamos mudar o modelo de funcionamento do PT. E, por último, nós precisamos, né, fazer que a nossa tática eleitoral seja uma tática eleitoral que nos coloque na disputa real da sociedade e não a reboque dos processos que hoje ocorrem. Nós precisamos ter mandatos parlamentares, mandatos no executivo que produzam mudanças na sociedade. Esse eu acho que são questões fundamentais. Agora, para fazer tudo isso, gente, a gente precisa fazer diferente. Se a gente quer resultados diferentes no PT, se a gente quer resultados diferentes no governo, nós precisamos fazer diferente. Se a gente fizer das mesmas formas das quais a gente sempre fez, nós não vamos mudar nada. Os resultados vão ser sempre os mesmos. Então, para ter resultados diferentes, a gente precisa fazer diferente. E o que nós estamos nos propondo aqui há 3 coisas fundamentais. É combater o medo hoje que impera no PT, porque o PT se tornou um partido medroso. É propor uma forma de fazer política diferente, de fazer política radicalmente democrática, né? E terceiro, né, nós precisamos de uma renovação, e não é renovação de idade não, gente, né? Até porque eu nem posso falar muito nessa renovação de idade, né? Mas nós precisamos de uma renovação de ideias. Nós precisamos de um PT que esteja sintonizado com as questões contemporâneas. Essa é uma tarefa do PT, porque o PT sempre propôs mudança. E hoje nós estamos vendo o PT sendo identificado como os partidos tradicionais, e não um partido que está sintonizado com as questões contemporâneas, com as questões inovadoras, com as mudanças radicais na sociedade, com o fazer diferente. E é isso que eu estou propondo para cada um dos companheiros e companheiras que vieram aqui nesse, né, singelo lançamento, mas eu sei que tem muita gente aqui coerente, que está disposta a fazer diferente. E o compromisso que a gente quer ter aqui é para fazer diferente. Por fim, gente, essa mudança não ocorre só aqui no Distrito Federal. A gente tem que mudar nas zonais. A gente tem aqui o Raul, candidato. Nós temos a Carlinha, candidata. Cadê a Carlinha? Não estou nem vendo ela. Carlinha está aqui. Nós temos o Hudson, entendeu? Nós temos o Jonatas lá, né, em Taguatinga. Nós precisamos também nacionalmente ter mais força. E nós temos o candidato Walter Pomar e a nossa chapa Esperança Vermelha. E todos esses processos tem que coincidir, né, naquele sentimento petista que a gente sempre teve, né, num sentimento de lutar pelo que é diferente e lutar contra as injustiças. Infelizmente, hoje no PT, a gente está tendo que lutar contra as injustiças, né? Eu queria fechar dizendo o seguinte, para a gente não esmorecer,
citar um pequeno trecho da canção dos Tamoios, né, do Gonçalves Dias: a vida é combate, que os fracos abate, e só os fortes, os bravos, hão de exaltar. Partido, partido é dos trabalhadores. Partido, partido é dos trabalhadores.